Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 4 do volume 3 do primeiro ano, com o tema entrevista. Antes de começarmos, gostaria de pedi-los que já deixem aí o like de vocês para nos ajudar e também ao final do vídeo, comentem aqui ao final da nossa aula. Deixem seus comentários, suas dúvidas, o que vocês gostaram ou não da nossa aula, tá bem? Aqui vocês podem ver que temos o Dicão segurando o QR Code que vai direcioná-los a todas as nossas redes sociais. Lá, pessoal, vocês ficarão por dentro de tudo que a gente está sempre preparando para vocês e também do cronograma do PET, tá bem? Então, são esses os recadinhos. Vamos para a nossa aula de hoje. Entrevista. Bom, pessoal, no PET, no material do PET, vem aí uma pequena explicação sobre o que é a entrevista. É um gênero textual que tem por objetivo divulgar informações sobre a vida pessoal ou profissional de uma pessoa, que tem aí um renome artístico, cultural, científico, político ou religioso. E ela também, a entrevista, ela pode trazer opiniões pessoais ou opiniões, informações a respeito de um assunto ou de fatos em evidência, fatos importantes no momento. Outras coisas que a gente pode pensar aí, tendo em vista que é um gênero textual, a entrevista ela tem por objetivo principal, como nós falamos, divulgar informações. Então é um texto que é uma tipologia que vai trazer aí mais informação, tá? E opinião. Outra coisa é que vai trazer aí uma linguagem, é construído por meio de uma linguagem dialógica e oral. Como dialógica? Por meio de diálogos, pessoal. Então, aí a presença de um entrevistador e do entrevistado. O entrevistador vai colocar as perguntas, as questões, e o entrevistado vai respondê-las. E é tudo aí de forma oral, mas ele pode ser transcrito, A entrevista pode ser transcrita, como a gente pode ver aí em jornais, revistas, sites, os meios aí da imprensa. Então, a gente pode trazer, a gente pode ver, ler uma entrevista. E, por fim, a entrevista pode ter aí esse gênero textual, pode ser escrito, pode ser falado na linguagem formal e informal. Por que a gente está falando sobre isso? Porque na oralidade a gente às vezes tem tendência, de trazer algumas marcas aí, algumas expressões coloquiais. Então tende à informalidade, por mais que se respeite a norma padrão. Então, quando esse texto, essa entrevista vai ser transcrita, ela pode sim trazer aí, marcas da informalidade. Então, pode ser tanto na língua formal, linguagem formal, quanto na informal. Então, vamos para as atividades. Atividade 1. Aqui nós temos um pequeno textinho falando sobre a entrevista que vamos ler. A revista Retratos é uma publicação que busca estreitar a relação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com a sociedade, por intermédio de reportagens sobre temas atuais. A seguir, você vai ler fragmentos da entrevista de Bárbara Cobo Soares, coordenadora do ODS 5, concedida a essa revista. Então, aqui nós temos a entrevista, o título ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aqui a gente tem uma pequena introdução que vai trazer aqui alguns dados, sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho que é feito, explicando o que significa ODS também, gente? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui nós temos uma imagem que traz aqui uma mulher, flores,
né, um carrinho de bebê, a sombra de uma mulher, na verdade, um carrinho de bebê, aqui temos uma vassoura. Então é uma imagem aí que traz vários indícios também, para além do que o título fala sobre o que vai ser discutido no texto. Então, pessoal, essa entrevista, como nós lemos no título, vimos aí na imagem, né? Ela vai trazer aí a discussão sobre a igualdade de gênero, né? Mais especificamente a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, a entrevistadora, ela vai trazer aí perguntas, né? Como o IBGE vem tratando a questão de gênero no Brasil. E aí a Bárbara Cobo Soares, ela vai trazer aí, né, os dados que estão sendo coletados, mostrando aí que já houve um grande avanço, né, na educação das mulheres, na educação das meninas, mas ainda há uma diferenciação aí, há um problema na inserção das mulheres no mercado de trabalho. Depois ela pergunta, né, que diante de tantos temas que a Bárbara traz, qual seria o maior desafio, né? E a Bárbara vai trazer aí mais dados de uma análise, né, que é feita e vai trazer aí, vai falar pra gente que existe, né, alguns fatores, como a escolaridade das mulheres, né, e como aí os afazeres domésticos, né, o cuidar da casa, que traz aí a evasão escolar e tantos outros problemas, né, que se põem aí como desafio. E por fim, a entrevistadora vai perguntar o que é esse teto de vidro e a Bárbara vai explicar que é o impedimento, né, dessas mulheres para alçar cargos de liderança. Então façam aí uma leitura bem cuidadosa, uma leitura atenta para responder as perguntas que virão a seguir, pessoal. Então aqui nós temos a atividade número 1, o texto em análise é uma entrevista. Letra A, qual é o assunto abordado na entrevista lida? Então aqui segue a minha sugestão de resposta, o assunto é a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, principalmente aí, pessoal, no mercado de trabalho. O foco principal dessa entrevista é, né, a igualdade de gênero no mercado de trabalho, os desafios aí, né, quais são as propostas que podem ser, né, colocadas para que sane aí, para que acabe com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Letra B. Há nas perguntas indícios que demonstram ter a entrevistadora conhecimento da atividade profissional da entrevistada, além de ter preparado previamente as questões. Justifique sua resposta. Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai perceber que a entrevistadora parece sim ter conhecimento acerca da atividade profissional da entrevistadora, porque na primeira pergunta ela vai questionar acerca do trabalho feito no IBGE. No entanto, as perguntas podem não ter sido preparadas previamente. Por quê, gente? Há algumas perguntas aí, principalmente a última, que parece ter sido improvisada, porque ela vai se basear aí, né, na resposta da entrevistadora, na resposta anterior da entrevistadora, como, por exemplo, a que questiona aí, a pergunta que questiona acerca do que seria o teto de vidro, que foi uma coisa, né, citada pela entrevistada. Tranquilo? Então, aqui a gente vai dizer que não. As perguntas, elas não foram todas previamente preparadas. Elas surgiram ali, né? Algumas delas surgiram ali em meio à discussão, né? A fala, a resposta da entrevistada. Atividade 2. O título da entrevista lida coloca o leitor a par do assunto que será abordado. Procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre sua atividade profissional. Justifique. Vamos lá, pessoal, a sugestão de resposta. O título, Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar Todas as Mulheres e Meninas, coloca o leitor a par do assunto que será abordado, sendo que na entrevista é aprofundada a discussão acerca do trabalho do IBGE para a promoção da igualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho. Então, esse título, pessoal, ele não vai sintetizar o que foi exposto e muito menos apresenta a fala da entrevistada. Ele coloca, sim, o leitor a par do assunto que será abordado, ok?
Vamos para a atividade número 3. Sabemos que uma entrevista pode sofrer várias variações conforme o entrevistador, o jornal ou revista e o público leitor. Ok, a gente vai ver aí que existem essas variações conforme o veículo de comunicação, conforme os objetivos traçados ali para a entrevista, né? Vamos à letra A. Qual é a estrutura da entrevista em estudo? Então, a gente volta na entrevista e vai analisar cada partezinha que é a estrutura. A gente vai ver que ela é estruturada da seguinte forma. Ela tem um título, segue aí, né, com o nome do veículo de imprensa. Depois, nós temos o nome da entrevistadora e da responsável pela arte, né? A gente viu ali a arte, a gente viu a imagem. Temos aí uma pequena introdução seguida aí pela imagem e depois nós temos as perguntas e as respostas. Então é isso aí que vai ser a estrutura da entrevista em estudo. Letra B. Que nível de linguagem a entrevistador e a entrevistada empregam? Culto formal, culto informal ou popular? Então, olha só, gente, a gente vai dizer aqui que nós temos o emprego do registro culto informal. E o que quer dizer isso, gente? E um respeito à norma padrão, mas há algumas expressões que tendem à informalidade, tá? Que tendem à coloquialidade. Por exemplo, nós temos aí o uso da locução pronominal a gente, que é muito utilizado em nosso cotidiano. É errado? Não, não tem problema nenhum utilizar o a gente. Mas quando nós estamos num contexto culto formal, a gente vai utilizar o pronome nós. Então, aqui a gente tem aqui a justificativa com a exemplificação da locução pronominal a gente, ok? Vamos para a atividade número 4. É sabido que a entrevista, qualquer que seja ela, usualmente é realizada oralmente. Depois ela pode ser transposta à modalidade escrita, como nós falamos lá no início da nossa aula, né? Vamos à letra A. Nessa entrevista, é perceptível algum traço ou característica típica da oralidade? Se sim, identifique. Nós acabamos de falar aqui, né, sobre o uso do agente, né? Então, sim, há o uso do pronome você, tá bom? E também da locução pronominal agente. Mas, professora, a gente nem usa o tu. Realmente, nós não usamos o tu. A gente usa, na maioria das vezes, o você. Mas, principalmente aqui, o agente, ele vai ser típico aí da oralidade, do nosso cotidiano, tá bem? Então, vamos à letra B, pessoal. A entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevistada para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Justifique. Também a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, pessoal? Então, aqui a gente tem sim. A resposta é sim, ela improvisa. A segunda, a gente tem na segunda pergunta, diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? E a terceira pergunta, você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro? São feitas aí com base nas respostas fornecidas pela entrevistada. Então, tanto a segunda quanto a terceira pergunta, elas surgem, né, por meio aí do que a entrevistada forneceu, as informações que a entrevistada forneceu. Então, sim, são perguntas que foram improvisadas e resultaram aí de respostas anteriormente dadas, ok? E também resultaram em respostas bem mais interessantes, bem mais contextualizadas aí pra gente, né, para o público leitor. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Deixem os seus comentários, deixem o like e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijão. Tchau, tchau.